aqui a Braskem, que é um outro papel que também, de acordo já com alguns analistas, vem sofrendo já impacto dessa mudança aí, essa transição que começa agora de governo. A Braskem já tinham grandes rumores aí sobre a questão de venda da petroquímica, que tem aí parte da Novonor e parte da Petrobras. E aí, com essa indefinição sobre o que a gente vai ter pela frente do governo, a gente tem aqui, inclusive, a Braskem numa das maiores baixas do dia, 3,19% por enquanto. O papel que está aqui acumulando uma queda no ano de 42,40%. Com tanta indefinição, acredito que ela deve acompanhar também esse mesmo caminho que a gente vê aí de correção da Petrobras, né? Como que você vê aí o gráfico da Braskem? Pode chegar a desvalorizar mais ainda no ano, na tua opinião, do que a gente já tem? Tem algum outro fundo maior do que esse? Como que você vê aí a Braskem? Vamos olhar, né? A história da Braskem, como o pessoal fala, né? Dê um Google aí, né? Você vai ver e tenta entender quem são os acionistas de Braskem, né? Então tu vai conseguir entender por que poderíamos ter, quem sabe, um tipo de daqui a pouco uma correção mais intensa, tá? Mas é interessante a gente olhar, né, toda a evolução, querendo ou não, de Braskem, tá? E tudo que a gente vem vendo aqui de valorização nesses últimos tempos, tá? A gente está aqui. Olha que interessante, né? Olha onde a gente estava aqui. A gente estava em topo histórico também em Braskem, né? A gente vem, obviamente, agora sofrendo uma correção, mas a gente estava em topo histórico, né? Então, assim, os acionistas estavam se beneficiando, né? Os acionistas estavam surfando uma onda positiva. A gente está muito próximo, muito parecido, né, com o comportamento da própria Petrobras, né? Estamos aqui novamente nas cotações que nós estávamos aqui no final de setembro, né, início de outubro, que foi ali antes do primeiro turno. A surpresa do primeiro turno, o movimento, né, até ali a semana que antecedia, né, o segundo turno, né, então movimentação positiva, e aí o mercado ele entra num processo do puxa o freio de mão e começa a reduzir suas posições, né, começa a reduzir a sua exposição ao risco. Tá? E aí a gente viu, né, essa desvalorização que ela está aqui, né, se nós pegarmos aqui de 22% do topo, né, então a gente nos últimos dias, né, nos últimos 9 pregões, a gente teve uma correção aqui de 22%, 23%, certo? E tem espaço sim para continuar, tá? A gente tem espaço sim para continuar essa movimentação de queda, tá? Acredito que o próximo nível seria vir para 23%. Não, estou na Petro, perdão, BRKM. Tô olhando mesmo o gráfico, óbvio que vai ser igual, né? Apaga tudo que eu... Não dá para apagar porque tá ao vivo, né? Às vezes com a marca d'água aí depois no final ajuda, não, Guga? É que, se vocês vissem a minha tela, a quantidade de informação que eu tô tendo aqui, vocês não iam entender, né? Mas vamos lá, voltando aqui para a Braskem, né? Dá um corte aí, volta um pouquinho na questão dos sócios da Braskem, né? Então, eu estava olhando assim, mas está muito parecido isso aqui, a cotação. A gente está vendo sim a desvalorização de Braskem, tá? 55% nos últimos 195 dias. Tá? Vimos aqui esse movimento mais forte. Tá? Na metade de outubro. Tá? E o cenário que eu vejo aqui em Braskem, se eu for olhar agora para o cenário que a gente está, seria um cenário possível, tá? De... Olha só, né, ir lá para a região dos 60 reais. O movimento positivo do contexto que nós estamos agora em Braskem seria voltar lá para a região dos 60 reais. Tá? De correção, Débora, sendo bem sincero, assim, né, eu acho que mais difícil a gente vir perder aqui essas mínimas, só que as mínimas a gente está falando aqui na região de 25,50. Tá? Então, se nós olharmos para o gráfico, seria algo em torno de 20%. Né? Então, imagina, né, eu acho que está bem aberto a questão de volatilidade agora na Braskem, né? Tem um espaço aqui para ter uma volatilidade maior, né? Não é um ativo que eu estaria me posicionando agora, né? Pelo contrário, estaria zerando minha posição, estaria diminuindo muito, não estaria exposto nesse momento nesse ativo, tá? Olhando aqui para esse comportamento que tá aqui agora na Braskem, né? Porque eu acho que tem muito risco para pouco retorno. Mesmo acreditando, por exemplo, que, se vier algum sinal, se vier algum gatilho, dá para surfar a onda até os 60 reais, alguma coisa assim, seria... Primeiro tem que superar a região dos 40, né? Só essa região aqui dos 40 reais, se a gente for analisar, também é algo em torno de 20%. Então, num ambiente onde não dá para fazer nada por enquanto, né, em função dessa volatilidade que está a Braskem aqui e essa janela de potencialidade, só por essa questão, né, a gente consegue ver que a relação de risco-retorno não é tão interessante assim.
né, a relação de risco-retorno não é tão interessante assim. Mesmo tendo um grande potencial para poder ter de movimentação de alta. Né? Então, assim, quando tu não tem uma grande relação de risco-retorno, o que acontece? Né? Tu não consegue fazer uma grande exposição do capital. Então é muito mais um ativo que vale a pena ficar acompanhando, né? E é um ativo que vai dar notícia do que um ativo que de fato vale a pena a gente estar expondo um percentual da nossa carteira. Porque no final, né, a carteira ela tem que se rentabilizar, ela tem que se potencializar. Né? Se tu tem um ativo que a relação de risco-retorno ela não está atrativa, né, não faz muito sentido tu estar tomando posição. Eu costumo falar assim, obviamente que é outro contexto, outro ativo, outro momento, mas eu vejo algumas pessoas, assim, como as pessoas gostam de entrar em ativos com muito risco, né, e que precisam muitas coisas acontecer para trazer um retorno bacana. Né? Então, tem que ficar um pouco mais cauteloso. Não é um ativo que me atrai aqui nesse momento para tomar